Pronto, gente. Pronto, e aí fica aí para outros comentarem, né? Mais alguém que queira contribuir com... Só sobre o que a professora Mazé estava falando, é interessante também que ele traz uma passagem que diz que tradicionalmente, né, a álgebra é vista como a aritmética generalizada, né? Ou que a álgebra é a estrutura da aritmética. E pelo que a gente pode perceber, pelo menos ainda não na introdução, é o que ele vai trazer ao longo do texto, né? Pelo que eu pude perceber da leitura da introdução, é o que ele vai mostrar lá no capítulo 4, né? De que forma elas duas se relacionam. Quem mais quer comentar o tópico? Mais alguém? Acho que era alguém mais um ponto de vista mesmo, como é que vê, né, essa introdução, porque eu acho que esse é um dos pontos chaves, né, Donato, que ele levanta aí na introdução. O que a gente, qual é o nosso olhar para essa iniciação mais cedo da álgebra na escola? Qual é o olhar nosso aqui enquanto professores, educadores, formadores, pesquisadores? Eu lembro, acho que, se eu não me engano, a Nilza Bertoni, ela também tem um texto, que até depois, se eu achar, vou socializar esse texto, dessa iniciação mais cedo, né, da álgebra na escola. Como é que a gente vê isso? Bom dia. Bom, eu particularmente fiquei bastante curiosa, né, para saber como é que ele vai propor essa iniciação mais cedo. Pelo que eu entendi, né, da introdução, ele fala que as duas têm que ser trabalhadas juntas, que o desenvolvimento de uma tem que ser implicado no desenvolvimento da outra, é isso que ele fala, né? E eu fiquei bem curiosa para saber como é que vai ser feito esse trabalho das duas. Agora, sim, com a fala da professora Mazé, né, eu pude pensar, né, que isso pode ser feito não trazendo logo a álgebra formalizada, mas ir construindo esse raciocínio algébrico. Talvez dessa forma, vendo dessa forma, eu posso pensar que talvez seja possível mesmo. Bom, esse raciocínio da professora Mazé, né, que de fazer mesmo que não seja a álgebra em si, de fato, né, como a gente está acostumado a ver, que é a inserção das letras, né, para representar as situações, mas fazendo generalizações desde o contexto da criança, digamos assim, quando a gente, ao meu ver, quando a gente vai introduzir a álgebra de fato, sempre vai haver uma ruptura, né? Mas, quando essa ruptura ela é mais cedo, eu acredito que seja mais fácil do aluno, né, ele conseguir, né, conseguir a compreensão. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele pega o fio da meada mais rápido. Quando é mais tarde, eu acredito que as lacunas ficam maiores de serem preenchidas nesse sentido. E aí é isso que eu acredito que ele traz, porque justamente quando você vai trazendo essas suas situações generalizáveis lá desde o início, né? Então fica mais fácil a compreensão, né, dessas situações generalizáveis à medida que elas vão amadurecendo, né, ao longo do tempo. E aí você consegue ter um raciocínio algébrico mais apurado, digamos assim, né? Então, eu acredito que esse desenvolvimento se dá melhor partindo do início, lógico, né? Não começando com a álgebra de fato, mas introduzindo situações generalizáveis desde da criança. E aí, eu, pensando nesse contexto de formação de professores, né? Eu, juntamente com os colegas, estamos trabalhando com formação de professores lá da região, lá da Zedoca, né? Que é onde eu trabalho no momento. Justamente a gente vai trabalhar com formações de professores de ensino fundamental, né? E aí a gente vê essa questão do professor fundamental, especialmente fundamental dos anos iniciais, a questão
Esse professor ele tem que estar, né, munido de ferramentas capazes para levar essa generalização, né? E aí a gente tem que pensar nisso também, né? Professor, eu posso complementar aqui minhas impressões? Claro. Bom, eu também assim atuei aqui no município de Russas por 4 anos, junto à formação de professores de matemática do ensino fundamental, anos finais, e também com a questão, por exemplo, da escolha, né, do PNLD. Nós estamos agora, inclusive, com a escolha dos objetos 2, né, do novo ensino médio, aí com essa nova configuração, né, de estrutural realmente em relação à questão da coleção, né, e aos princípios básicos. E assim, eu também concordo, né, que assim, teve uma escolha que eu participei e que ainda existe nessa questão de assim, não vamos escolher um livro contextualizado porque o aluno tem muita dificuldade de compreender. E assim, nessa discussão, inclusive, dessa escolha, da última escolha, eu até fiz referência que, assim, se o aluno, né, ele tem dificuldades em relação à interpretação, né, essa apreensão desses itens contextualizados, nós não podemos suprimir, né, esse trabalho. Pelo contrário, nós temos que implementar, logicamente, de uma forma, né, sistemática, né, de uma forma por nível, mas a gente não pode, né, cortar, castrar essa possibilidade de trabalho com os itens contextualizados. Em analogia, né, eu coloco aí a questão justamente da álgebra e da aritmética, né? Então, o que o próprio livro traz, né, e que também eu concordo, né, da mesma forma como você colocou em relação a essa questão, logicamente, das noções iniciais, é que realmente a álgebra ela comece mais cedo, né? Porque, como você provavelmente colocou, existe essa ruptura, né? Mas se esses elementos eles são colocados de uma forma mais singular inicialmente, com certeza, né, essa aritmética com essa álgebra sendo trabalhadas, né, juntas, com certeza vai justamente, né, acredito, né, e juntamente na literatura, como é mencionado aí pelo livro, acredito que justamente essa dificuldade que é tão grandemente apresentada pelos alunos quando é implementada essa questão da álgebra, ela pode ser amenizada, né? E aí justamente refuta essa questão dessa crença em que a aritmética deve ser trabalhada, né, antes dessa álgebra, né? Em nosso currículo, a álgebra é somente introduzida a partir do 7º ano, né? 7º, 8º ano. Então, assim, se alguns elementos, eu estou fazendo aqui um exemplo, mas, enfim, precisa de uma fundamentação. Mas, assim, alguns elementos da álgebra poderiam, por exemplo, ser introduzidos desde a educação infantil, com uma noção de igualdade. Então, até como a professora Mazé também colocou, né? Utilizando imagens. Então, são mecanismos, né, estratégias, né, que podem ser utilizados para justamente fazer essa introdução e esse aluno já ir ganhando essa apreensão em relação ao campo da álgebra, né? Então, a ideia realmente seria trabalhar, né, essa aritmética de forma generalizada, né? Até o próprio livro, né, traz essa ideia, né? Como, por exemplo, ao falar de números pares ímpares, né? Ao invés de listar a relação mesmo, né, de pares, 0, 2, 4, 6, ímpares, 1, 3, 5, não seria, né, realmente necessário listar todos esses números, né? Mas mostrar a forma generalizada, por meio da expressão, por exemplo, 2n para números pares e 2n mais 1 para números ímpares, né? Assim, todos esses números, né, estariam embutidos nessas formas generalizadas, né? Então, assim, o livro, né, o que eu percebi aqui, realmente, inicialmente, né, com essas leituras preliminares, mas aqui o livro ele propõe justamente o desenvolvimento de um senso numérico em vez da aprendizagem da aritmética, né? A produção também de significados para a álgebra em vez de aprendizagem da álgebra. Isto é, né, o aluno aprender a compreender, a assimilar e refletir, e não memorizar apenas essas fórmulas, essas definições, né? Essas são as minhas primeiras impressões. É lógico que ainda tem muito arcabouço aí pela frente. Obrigado. Complementando todas as falas que foram... Vocês me escutam bem, pessoal? Eu tive um problema.
Agora tá bem, Rui. Pronto, perfeito. Então, complementando aí a fala de todos os colegas que a meu ver, tiveram uma participação importantíssima, o livro do Rômulo Lins, ele em algum momento, ele na direção do que vocês falaram, né? Pelo que vocês falaram, o recomendável seria a introdução da álgebra para as turmas iniciais de uma maneira mais suave. Em suma, é isso, certo? E em alguns momentos, o Rômulo Lins, ele fala aqui que em alguns aspectos é errada e em outros aspectos é inadequada essa separação que a gente tradicionalmente faz de álgebra, de aritmética ser uma coisa concreta e, portanto, mais fácil, e álgebra ser uma coisa abstrata e, portanto, mais difícil. Então, assim, diante de todas as falas que já foram realizadas, diante da vivência de vocês, o que é que vocês acham que a gente pode complementar nessa direção que o Rômulo Lins fala? Bom, como ele fala, né, ele traz no seu texto, a questão dele, de ter a aritmética e a álgebra, elas não são, ele diz que elas não são separadas, né? Elas são associadas uma com a outra. Então, quando você está trabalhando a aritmética, logicamente a álgebra está ali, e essa percepção, né, de como fazer, como passar isso para o aluno, então ela tem que vir desde o início, né? Então, justamente para não ter, isso aqui é aritmética, isso aqui é álgebra, não é isso, né? É justamente fazer a interlocução entre elas, trabalhando os conceitos nas suas vertentes aritméticas e algébricas ao mesmo tempo, né? Perfeito. Então, no contexto de ensino infantil, que é o que como eu sempre digo, né? Para que o aluno tenha um raciocínio lógico-matemático mais desenvolvido, ele tem que iniciar desde a criança, desde o ensino infantil, né? E aí, essa percepção de que a álgebra e a aritmética, elas estão interligadas, né? E aí, como a professora Mazé sugeriu, a questão de trabalhar, a questão de generalização, não no aspecto no aspecto que seja manipulativo ou algo do tipo para a criança, digamos assim, né? Que ela ainda não tem noção do que é uma expressão, alguma coisa do tipo, ela tem que vir e ser cultivada ao longo do ensino, né? Do ensino de matemática para essa criança. Então, eles têm que trabalhar em conjunto. Então, os professores de matemática, né? Eles têm que ter essa visão, ter essa noção também, né? Dessa integração entre as duas. Perfeito. Rui, eu posso fazer uma intervenção? Claro. Quando a gente fala assim, né, buscar trabalhar esse entendimento da álgebra de forma mais cedo, né, com a criança, aí eu pergunto, os professores que estão lá nos anos iniciais, os pedagogos, eles estão preparados para esse tipo de introdução da álgebra? Perfeito. Complementando a sua pergunta e pegando carona na fala do Raimundo Nonato, quando ele fala em uma interlocução entre as vertentes algébricas e aritméticas, aí eu entro com o item B da sua pergunta. Como seria isso à luz da sequência FEDAT? Uhum. Então, a gente precisa discutir esses pontos, né? Com certeza, bem colocado, seu Rui. Que aí nós temos a sequência FEDAT que ela dá para o professor, né? Pode falar, professor Hermínio. Eu achei que você ia falar. Não, posso fazer uma pontuação? Pois é. Aí nós temos a sequência FEDAT, ela traz todo as fases, né? E os princípios. E aí nós temos aí a maturação e a solução que você pode estar trabalhando
continuamente, e aí, mas aí, como a sequencialidade é algo que o professor deve conhecer, que é algo, é um comportamento, né, como diz o professor Hermínio, ela se diferencia das outras porque ela diz respeito ao professor, né? E o professor, ele precisa conhecer, né? E digamos assim, e tomar para si a sequência FEDAT. Um professor fedatiano, né? Ele vai trabalhar essas questões de uma forma mais tranquila, porque ele conhece o seu papel de mediador, né? E aí, nessa mediação, o professor vai, através das tomadas de posição, né, fazer com que o aluno, lá na maturação e na solução, compreenda, use a aritmética e a álgebra, né? Consiga chegar a fazer essa interlocução e aí desenvolver a solução desse problema apresentado, que é a tomada de posição que ele vai levar para o aluno. E a sequencialidade, ela tem um papel muito importante nisso. E aí é um papel que exige formação, né? Nós temos já muitas formações, participei de duas, né, formações de sequencialidade, e tem mais aí no multimeio, sempre promove, né? E eu acredito que o professor que ele participa da formação e leva para si a sequencialidade como metodologia de trabalho, ele tem uma digamos, vantagem, né? Na hora de fazer com que a álgebra e a aritmética e a álgebra elas se relacionem, né? Porque ele tem a ferramenta que vai lhe dar, como eu sempre digo, eu estou estudando sequencialidade, né? Estou estudando ainda porque eu não posso dizer que eu sou um professor que domina a sequencialidade, mas eu busco sempre utilizar, né? Mas isso aí é uma coisa do professor, então tem que partir de formações. Quando a Anelita falou, será que o professor, que é o pedagogo, ele está preparado, né, para fazer essa interlocução? Ele precisa de formação para isso, né? Ele precisa de formação, tanto nos contextos, no contexto matemático em si, né, contexto algébrico, aritmético algébrico, e quanto à questão da sequencialidade. Ele precisa, né, tomar conta, conhecimento. Por isso que é importante, né, essa questão de formação. Né? E aí através do uso da sequencialidade, o professor, o pedagogo, estando mais preparado, né, com as ferramentas algébricas, ele precisa ter a compreensão, né, da aritmética, da álgebra e da relação entre elas, para poder fazer um trabalho que produza um resultado, digamos, um bom resultado, né? Perfeito. A Marília queria fazer uma pontuação, exatamente. Foi a professora Anelita que perguntou sobre os pedagogos, né? Isso. Pronto. Eu sou licenciada em matemática e sou professora aqui do município de Fortaleza, e a gente estava numa formação continuada na semana passada e a gente bateu nessa tecla, né? De que os alunos, às vezes, vêm com muita deficiência da própria aritmética, né? Lá do ensino fundamental, o que trabalha só com a parte da aritmética, que é as 4 funções, as 4 operações, né? As coisas mais básicas da matemática. Aí a gente bateu numa tecla de que o próprio professora pedagoga, na verdade, na maioria das vezes, não sabe o conteúdo de matemática. Então, às vezes, ele pode ter uma boa metodologia, mas ele bate na trave com relação ao conteúdo de matemática básica, né? Que é aquilo que o professor Hermínio fala, que você tem que conhecer aquilo que você vai ensinar. Se você não conhecer, se você não souber profundamente, então você vai ter fortes dificuldades de ensinar aquilo.
Então, para se inserir a aritmética, do meu ponto de vista, né, foi uma pergunta bem interessante da professora Melita. Para inserir a aritmética no ensino fundamental 1, tem que ter formação inicial e continuada. Mas o currículo dos professores de pedagogia já está o currículo inicial está tão inchado, está tão, tão cheio de coisas que, para repensar, para inserir, primeiro, a aritmética, conteúdo mesmo de matemática, de aritmética, já é um grande desafio. Imagine para inserir a parte de álgebra, que é um outro desafio, né? Porque para você saber álgebra, eu acho que talvez tem que saber aritmética no mínimo, né? Aí vem as formações continuadas, que, a meu ver, seria uma saída, né? E para primeiro o professor, o pedagogo, saber realmente aritmética, saber aquelas 4 operações, porque é uma realidade, gente. Eu estou numa escola em que tem professores tanto de áreas específicas como de pedagogos. E às vezes os pedagogos vêm me perguntar, Marília, o que é isso daqui? Coisa básica, basicérrima da matemática, e que às vezes eu ensino para eles porque eles não sabem, porque não foi contemplado na formação inicial de pedagogo, certo? Então, é bem complicado inserir a aritmética no ensino fundamental 1, porque os professores pedagogos ainda não têm, vamos dizer assim, um conteúdo, uma bagagem de conteúdo da própria aritmética. Para mim, seria difícil nesse sentido, porque primeiro tem que trabalhar a aritmética com eles, se possível, desde a formação inicial ou de forma de formação continuada, né? E depois inserir essa parte da aritmética, que seria, sim, bem-vinda, mas primeiro fazendo esse olhar para, ou melhor, inserir a álgebra, né? Mas primeiro dando um olhar para a aritmética, porque é complicado. Hoje em dia a gente lida com essas questões, quando a gente vai para a sala de aula mesmo e vê as dificuldades, e vê que lá na base, às vezes o professor de pedagogia não sabe certo conteúdo de matemática porque não foi contemplado na formação dele. Né? Não sei se eu consegui responder aí o que a Nelita estava perguntando. Sim. É isso. O Edson quer fazer uma ponderação também. Pode falar, Edson. Eu entendi, Marília. Não sei se alguém mais, desculpe, antes do Edson, se alguém mais quer fazer alguma colocação frente à fala da Marília, antes do Edson. Então você pode falar, isso talvez seja até uma continuidade, né? A gente vai fazendo pontes. Posso falar? À vontade. Pronto. Então, bom dia a todos, a todas. Sou o professor Edson, aqui do Quixadá, sou do ensino fundamental e também do curso de pedagogia aqui da FECLESC, na UES, aqui em Quixadá. E aí, essa fala da professora Nelita e da Marília, né, isso eu convivo muito bem com isso, por conta da minha formação, né, como pedagogo, e aí tem toda a literatura que já prova isso, das dificuldades que têm os pedagogos com o ensino de matemática, tá? Então, merece muito realmente a formação continuada, para quem já está atuando, né? Porque a formação inicial realmente até agora não tem dado conta. No curso de pedagogia que eu trabalho, tem uma disciplina, tá? Em que trabalha a questão metodológica, e quando eu trabalho essa disciplina, ao trabalhar a metodologia, eu tento também trabalhar de alguma forma conteúdo. Só que não dá tempo, são 68 horas. Então, existe esse problema, é antigo. Como é que vai ser resolvido, não sei, tá? No nosso curso aqui, tem 2 disciplinas, foram colocadas 2 disciplinas optativas, é uma alternativa, porque antes não tinha, 2 disciplinas optativas, mas, claro, optativa faz quem quer, né? Então, ela pode ser uma alternativa para quê? Para complementar aquela disciplina de 68 horas, mas nem todos os alunos também vão fazer essa disciplina. Mas tem uma coisa que eu queria discutir aqui, eu não li o texto ainda, perdão, tá bom? Ontem foi que eu vi a professora Maria José colocou no grupo, eu não entrei ainda no Teleduc, eu estou pedindo a minha autorização agora. Mas uma questão é a seguinte, o que é a álgebra lá no Fundamental 1?
tá certo? Porque até bem pouco tempo, para mim mesmo, falar em álgebra era pensar a partir do 7º ano, né? A partir da 6ª série, que hoje é o 7º ano, quero trabalhar quando os números passavam a ser letras. E o que é álgebra lá no Fundamental 1? O que é álgebra lá na educação infantil? Porque hoje mesmo tem algumas habilidades do primeiro ano, porque veja o seguinte, antes a álgebra estava dentro de números quando falávamos de PCNs, porque no PCN eram 4 blocos, né? Números e operações, grandezas e medidas, espaço e forma, que era geometria, e tratamento da informação. Hoje, de acordo com a BNCC, são 5 unidades temáticas, né? Números, álgebra, grandezas e medidas, geometria, voltou o nome, probabilidade e estatística. Então, agora, o nome álgebra, e no primeiro momento eu pensei, então, a álgebra só só no Fundamental 2. Mas não, a álgebra, de acordo com as habilidades da BNCC, desde o primeiro ano já tem álgebra. Então, o que é álgebra no Fundamental 1? Tá? Então, de acordo com as habilidades, quando eu trabalho sequências, estou trabalhando álgebra. Então, sequência é trabalhar desde a educação infantil. Então, é preciso que nós saibamos o que é a álgebra desde a educação infantil, porque, pelo que eu estou vendo, né, ao trabalhar sequência, ao trabalhar comparação, ao trabalhar aqueles 7 esquemas mentais do Piaget, né, comparação, sequenciação, correspondência 1 a 1 é mais voltado para aritmética. Então, assim, dentro daqueles esquemas mentais, dentro dos conhecimentos o Piaget deixou a respeito da matemática, né? Não só o Piaget, né? Mas o que é, né? O que é álgebra, porque, assim, os outros conteúdos estão mais claros dentro da educação infantil e Fundamental 1. Mas a álgebra, nesse momento, é a novidade, né? O que é álgebra no Fundamental 1, o que é álgebra na educação infantil, né? Então, pelo que eu vejo, não precisa começar não precisa saber aritmética, tá? Não precisa saber claro que a aritmética é a mais presente e inclusive a que o professor mais trabalha, né? Mas é preciso que nós saibamos o que é cada unidade temática, como trabalhar cada uma desde a educação infantil, tá? Mas nesse momento eu vejo que a álgebra é mais necessário se trabalhar, porque para muitos, porque para mim também era assim, a álgebra é só tratar de números como letras, e isso acontecia a partir do 7º ano. Mas não, desde a educação infantil, Fundamental 1, nós já podemos trabalhar a álgebra considerando, né, a álgebra dentro desses elementos, daqueles esquemas mentais, né? Fazer sequenciação, né? Com objetos, com letras e números, com qualquer coisa, né? Então, isso dá para trabalhar desde a educação infantil. Então, é preciso que nós saibamos primeiro o que é a álgebra na educação infantil e Fundamental 1. Tá? E isso, claro, passa pela formação inicial, né? E nesse momento aqui, para quem já está no exercício, a formação continuada, que é sempre necessária, e quando aparece essa novidade, que para mim é a novidade, a álgebra no Fundamental 1, né, é preciso que nós saibamos o que é isso. Tá? Depois disso é que nós vamos ver o que vem primeiro, que eu acho que em matemática não tem isso, né? Do que vem primeiro, porque na educação infantil, inclusive, nós trabalhamos isso, pelo menos é o que é proposto, a partir de atividades, a partir de experiências. Lá não tem o dia de trabalhar a matemática, embora para o professor é bom que ele saiba, né? Mas não existe um calendário para trabalhar conteúdo tal. Então, mas é preciso que o professor saiba.
É preciso que ele saiba que ele está trabalhando naquele momento determinadas áreas, determinados conhecimentos. Eu não sei se a minha fala ajudou em alguma coisa, mas pelo menos para provocar aqui uma discussão, não sei, mais elementos para a nossa conversa. Desculpa aí pela demora. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Edson. A Marília agora quer fazer uma pontuação. Eu também quero uma posição depois. Certo. Pronto. Gente, sobre o texto, assim, eu adorei a fala do professor Edson, né? Porque, de fato, a gente tem que pensar sobre essas questões. Mas também, agora, sobre o texto também. O autor ele faz uma abordagem sobre a aritmética usada na rua e na escola, que vai da página 12 a 19, e que ainda há uma grande distância entre o que o aluno aprende na escola e aprende na rua. Aí o livro foi escrito aqui, né, eu fui olhar nas referências lá, na página de crítica catalográfica, ele foi escrito em 1997. Só que apesar assim, das mudanças didáticas nos livros que a gente usa atualmente, né, os livros didáticos de matemática, a gente ainda escuta isso, né? Ainda há essa distância do que o aluno aprende na escola e aprende na rua. E ele fala assim que na rua o aluno lida com quantidades pequenas, e na escola são aquelas quantidades enormes, né? Aí me gerou outra dúvida, assim, porque quando a gente estuda metodologia, estuda formas didáticas de ensinar o conteúdo, a gente fica com esse negócio na cabeça, assim, de como melhorar o nosso ensino de conteúdo de matemática para os nossos alunos. E se ainda existe isso, como é que a gente vai aproximar a álgebra aritmética para a realidade mesmo dos nossos alunos se a gente lida com essas questões? Que a matemática em si, a natureza dela é desse jeito mesmo, sabe? De lidar com grandezas grandes e grandezas pequenas. E às vezes nossos alunos chegam e dizem, tia, onde é que eu vou usar isso daí? E a gente às vezes fica até sem o que responder. Eu gostaria de ouvir os colegas sobre isso. Marília, ele, só não sei se vai de conta que você falou, né? Ele destaca, né, essa questão também dos significados, né, de tanto da aritmética escolar como da aritmética da rua, né? E ele diz que lá no final também a importância da escola se ater, né, aos objetos matemáticos, mas que seria importante que ela tivesse também um propósito de que o aluno fosse, além do alcance dos propósitos dos objetos matemáticos apenas, né, também ter entendimento de objetos não matemáticos, até porque ele vivencia, como ele coloca, assim, fora da escola, situações de objetos não matemáticos. E ele destaca, né, essa não seria uma proposta diferente, né, que a escola, além de se preocupar com o ensino desses objetos matemáticos, pudesse ir além. Acho que para colocar o ensino de uma forma mais abrangente, mais significativa, porque ele diz que o sujeito estuda aqueles objetos matemáticos, mas quando ele termina a escolaridade, na maioria das vezes, os objetos matemáticos em si, ele não vai basicamente usar. O que ele vai usar é até muito mais os objetos não matemáticos, e o que vai ficar talvez seja os raciocínios, né? Então, acho que aqui, tanto nessa discussão algébrica como aritmética, aí essa importância desse desenvolvimento dos raciocínios, além também dos modelos, dos algoritmos. E aí acho que vai nessa questão que o Edson falou. Eu acho que desenvolver essa álgebra desde o início, o que é essa álgebra nas séries mais básicas? Vem de trabalhar esse raciocínio através de N situações desses esquemas, né? Bem colocados aí pelo Edson, que o Piaget destaca. Então, trabalhando esses esquemas, o aluno conseguindo aprender, desenvolver esse raciocínio, uma área não vai interferir na outra, o aluno vai se desenvolver numa maior totalidade e que a escola possa tentar fazer esse ensino mais abrangente, né? Mas sem deixar de lado os objetos matemáticos e tentando atribuir-lhes algum significado, se possível, relações ou ampliações, né? Ele até dá o exemplo do pipa, né?
Por que, que o aluno gosta, que a criança gosta de soltar o pipa lá na rua? Porque lá ela está brincando, ela está, né, tendo a experiência do equilíbrio, né, lá da pipa na rua. Lá na escola ela só vai montar mais uma pipa, falar de simetria, então para ela perde uma parte do encanto. Ah, mas aí na escola a gente vai soltar pipa também? Aí ele disse que não é isso, mas que a gente poderia ampliar, fazer outras indagações matemáticas e não matemáticas acerca da pipa, tornando essa atividade além dos objetos matemáticos. Né? Não sei se eu tentei fazer um pouco a ponte com a leitura aqui. Na verdade, ele até fala também, né, professora Mazé, que não é só para não usar depois aquele conteúdo escolar, fora depois que ele sai da escola, mas ele diz que durante mesmo a própria atividade escolar do aluno, ele só usa dentro da escola, né? Fora dela, ele vai usar outra aritmética, outras questões. E eu acho que ele é muito crítico em relação a isso, né? E eu até refleti no fórum sobre isso, que a gente meio que tenta responder a essas questões dos alunos quando eles querem acreditar que aquilo ali vai fazer parte da vida dele, e a gente acaba que, para mim, pelo que ele falou, cometendo erros, né, de tentar fazer uma aproximação um pouco forçada da realidade com os conteúdos matemáticos. Ele mostrou lá a soma, né, de dinheiro, e aí a gente faz de um jeito na escola, e quando vai fazer a soma lá dentro com dinheiro mesmo, ele já vai fazer de outra forma, então acaba que já se distancia um pouco aquela operação que ele está fazendo. Ele falou da pipa também, eu achei interessante, porque eu consegui compreender que ele quis dizer que não adianta você fazer uma atividade dessa em sala se ele já sabe fazer aquela pipa de outra forma. Então, eu lembrei muito daquele livro do fracasso da matemática moderna, que eu senti que existia uma crítica muito grande, né? Em relação a essa aproximação que a gente tenta fazer. Mas eu tentei procurar entender uma saída para as críticas que eu acredito que esse livro fez, bastante fortes, né? A essa tentativa do professor de fazer essas aproximações. E aí eu vi ele falando que poderia problematizar, pegar aquela pipa e tentar pensar em um novo formato de pipa que não fosse aquele, para tentar fazer com que o aluno, ele já sabia fazer essa pipa, não sei, e ele tentasse pensar em novas possibilidades, né? E aí refletir esses conteúdos. Mas eu achei ele bem crítico, né, em relação a isso. E eu nem consegui concordar totalmente com ele em muitas coisas, né? Mas, assim, eu li com bastante atenção. Acredito que uma próxima leitura consiga até extrair mais coisas. O Delano quer fazer uma pontuação aí. Você quer falar, Nonato? É só para complementar o que a Melininha fala, já, Delano. Que ele diz o seguinte, né? Que não é que a matemática da escola, a aritmética da escola, ela esteja errada. O que acontece é que ele sugere é que a matemática da escola vá para além dessa matemática, dessa aritmética que é trabalhada na escola, e abarque também a aritmética da rua. Para que aí, porque os conceitos são importantes, é necessário que o aluno aprenda, né, o que se é dado na escola, mas para ter significado, a escola precisa trazer o que está na rua. Ela precisa ter esse olhar. Ele fala muito de deixar a matemática como ferramenta, né? Não como objeto, né? Para a transformação humana, alguma coisa nesse sentido. Eu consegui ver isso também. Pode falar, Delano. Na minha visão, né, isso aí tudo é Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele quer trazer o ensino, né, no caso em particular, quem está discutindo o ensino da matemática, né, para a realidade do aluno, para o dia a dia dele, que seria, né, exatamente isso. Agora, com relação ao que eu queria pontuar, é o seguinte, com relação a alfabetizar mais cedo,
eu acho isso um tanto quanto não muito bom, porque a experiência própria minha de professor, certo? Quando eu ensinei no Colégio Militar, certo? Eu vi a importância que tem a aritmética certo? No momento certo, e isso Piaget, isso são os estágios do Piaget, né? A álgebra é muito abstrata, então eu acho que começar com a álgebra muito cedo, a gente vai perder o poder de raciocínio aritmético que as crianças têm. Eu achava fantástico, por exemplo, um menino de sexto ano fundamental, certo? Ele resolvia problemas de sistemas lineares, de 3 equações por 3 variáveis, só por aritmética. Não usava nada de variável, eu achava aquilo incrível. E aí eu procurei entender, certo? Como foi que ele acertou aquilo? Era só aritmética. Aí quer dizer, se a gente colocar a álgebra mais cedo, certo? A gente vai perder esse poder de raciocínio aritmético que a criança tem muito aguçada, tá? A gente vai perder. Então, eu não acho muito legal algebretizar mais cedo, né? Agora, como o Edson disse, a gente tem que saber a definição, né, do que é isso, do que é algebretizar, né? Do meu ponto de vista, seria colocar as variáveis, né? Seria tornar um problema muito abstrato para a cabeça da criança, tá? E eu acho muito cedo, certo? O sexto ano, né? Quer dizer, eu acho que do jeito que está a entrada das variáveis no oitavo ano para frente, que a criança, isso Piaget já explica, né? Já entra no estágio da abstração, né? Tá? É só isso que eu queria pontuar, tá? Certo? Com respeito aos estágios do Piaget e que também essa busca, né, dessa aritmética, né, na rua, né? Isso aí é puramente nosso Paulo Freire, né? Ok? Obrigado a todos. A Marília está até fazendo uma pontuação aqui, né? Que acabou de ser explicado aqui que a álgebra não seria só as letras e variáveis, incógnitas, né? E o Edson completando que seria o desenvolvimento dos esquemas mentais, né, Delano? Eu acho que a reflexão é muito interessante nesse sentido. Eu vou até dar um exemplo aqui em Sobral, tem uma escola que trabalha nesse processo mais piagetiano, construtivista, uma escola muito boa, que inclusive só trabalha com séries iniciais, meus filhos tiveram chance de estudar lá, e eu lembro que nas reuniões de pais era sempre muita discussão, porque a escola trabalha muito assim essa proposta de atividades nessa perspectiva mais construtiva, de sequenciação, essa que o Edson destacou, com figuras. Eu lembro que um tempo ela adotou um livrinho que era só de questões, não trabalhava nada de números, era um livrinho de apoio, a aritmética ali no paralelo, só com atividades desafiadoras ao raciocínio, eu achava muito interessante. E muitos pais, por não ter assim, bem essa noção, criticavam, porque queriam logo os meninos na escrita numérica, na contagem numérica, e esses esquemas, né, entendendo que não sabia a importância dos esquemas serem desenvolvidos através dessas atividades. Então, acho que quando a gente pensa nessa iniciação, numa iniciação e desenvolvimento dos esquemas que o Edson tanto reforça, para aos poucos ir moldando o raciocínio, a uma visão mais abrangente, né, a um olhar diferenciado só daquela tendência do formato aritmético, justamente para quando chegar essa álgebra formalizada, esse pensamento já acho que vai ter um entendimento muito melhor. A gente percebe que os alunos já vão estar mais adequados a esse tipo de raciocínio, aí eles vão ter que entender as regras, né, posteriormente, que são aplicadas tanto a álgebra como também a aritmética. Agora, o que se fala aí da questão da formação dos professores, e até é tudo muito implicado. Os nossos livros didáticos trazem esse tipo de atividade, né? Eles são trabalhados, eu lembro que o Edney, né, comentou aí no início dos livros, né? Qual é o livro que a gente tem, o que se espera? É preciso, acho que nós temos carência de propostas de livros que tragam atividades nessa perspectiva e também da formação
para que a gente trabalhe, seja formado nessa perspectiva e forme também os nossos alunos nesse sentido, né? Eu acho que antes, viu, Delana? Acho que a questão dessa algebrização não seria na parte já da introdução das regras e das letras, mas acima de tudo desse raciocínio matemático, uma perspectiva algébrica e aritmética. O Vergot, Gerardo Vergot, ele mexia muito com isso, né? Gerardo Vergot. Aí, novamente, mas vai recair na formação de pedagogos, né? Na formação inicial, continuada, como a professora Anelita colocou na pergunta dela, que é tão persistente, que a gente fala que ensino de aritmética e álgebra a nível de Fundamental 2, que é o que a gente atua, né? Enquanto professor licenciado em matemática. Mas quando a gente vai olhar para o Fundamental 1, a gente tem que ver quem é que está lá, tentando ensinar os conteúdos, que são os professores pedagogos e pedagogas. Aí vai recair na formação dele, além de metodologias, que é super importante, também um conteúdo propriamente dito de matemática, né? Já que o Edilson acabou de falar que na BNCC e provavelmente no DCRC, que é o documento curricular referencial do Ceará, que foi publicado em 2019 para o ensino fundamental 1 e 2, e está para sair do ensino médio, ele vai buscar as mesmas coisas que estão lá no BNCC. Sobre essa inserção da álgebra no ensino fundamental 1, nessa perspectiva que o Edilson acabou de colocar aqui, né, correspondência, comparação, sequenciação, né, pensar para além das variáveis, né, do que a gente está acostumado, de usar letra, associar álgebra à letra, é pensar nisso também. Mas isso vai cair na formação do pedagogo, ou inicial ou continuada. Aí isso já é uma outra história que está ligada diretamente a essa discussão, né? E aí fica muito persistentemente a pergunta da Anelita. Enquanto a formação do professor pedagogo, ele está preparado, ele está sendo preparado para isso? É uma pergunta que para mim parece que vai ficar em aberto, porque a gente não sabe, assim, ao certo onde é que está fazendo isso, onde é que está sendo feito isso. Só uma falazinha aqui, viu, Marília? Eu concordo, eu acho que aí cai numa discussão que veio para as licenciaturas em matemática também, dessa formação, quando a gente tinha, e não que eu estou dizendo que não tenha condições, mas que estava aquela divisão na licenciatura dos professores que ensinavam matemática e das disciplinas pedagógicas, geralmente vinha um professor da pedagogia, né, para lecionar. E com essas discussões que tanto os PCNs, acho que principalmente os PCNs provocaram, acho que resoluções também do MEC nessa perspectiva da importância dessas disciplinas, que o campo da educação matemática cresceu e acho que hoje quase todas as instituições, ou a maioria das instituições, já faz, então, seleção para educadores matemáticos formados em matemática, para lecionar nas licenciaturas, né? Eu acho que isso assim, foi um grande ganho para as licenciaturas e assim, tem ficado cada vez mais forte. Eu acho que poucas licenciaturas não abrem vaga atualmente oficial para educadores matemáticos, ou seja, pessoas que vão trabalhar esse viés do ensino, mas que tenha pelo menos a licenciatura também, uma formação inicial em matemática. Eu acho que é preciso fazer essa reflexão que na pedagogia ela também possa ter um profissional com essa característica ou que ela tenha uma parceria junto com as licenciaturas para que tenha professores que atuem nessa perspectiva, mas a tendência, e acho que é importante, é que os cursos tenham seus próprios professores, né? Quem sabe aí também na pedagogia, né, temos o profissional com essa formação, né, da educação matemática. Eu acho que isso já ajudaria, inclusive, na elaboração dos PPCs, quando fossem ser discutido, do currículo e da atuação profissional do professor que está formando o pedagogo. Acho que a gente poderia abrir os olhos nesse caminho. E também, assim, sobre o que você falou, que foram os livros didáticos, né, que é outra questão, né, que, como eu falei, esse livro foi escrito em 1997, mas a discussão ainda é atual, porque alguns livros didáticos, às vezes, fazem uma forçação de barra contextualizada de um conceito matemático, né?
sobre coisas que eles tentam contextualizar, mas no dia a dia do aluno a gente não vê que ele vai usar. No nosso próprio dia a dia mesmo vai usar, né? Fica até os memes, a gente costuma até ver os memes. Ah, finalmente encontrei o rapaz que comprou 20 bananas, ou não, 100 bananas no supermercado. Vai fazer o quê com essas 100 bananas? Às vezes vem um livro didático, coisas que a gente fica se perguntando, meu Deus, eles estão forçando uma contextualização, quando na verdade isso não acontece no dia a dia, né? Mas isso deve ficar ainda mais sério quando vai para o ensino fundamental 1, com essa perspectiva de trabalhar a álgebra no ensino fundamental 1. Será que os livros também estão se preparando para isso, as editoras? Né? É um outro questionamento. E tem um detalhe, né? Posso só complementar? Eu não sei assim como é que se configura atualmente, mas na época eu tinha assim mais contato com a questão do ensino fundamental, anos iniciais, que a proposta, inclusive, por exemplo, aqui do governo do estado do Ceará, nas séries iniciais, com a implementação do programa PAIC, era esse letramento, essa alfabetização até o segundo ano, né? E aí, com o PENAI, logo em sequência, que em relação à questão do MEC, né, um projeto aí do governo federal, passou até o terceiro ano, né? Eu lembro, né, em contato com as formadoras, né, desse segmento, em que o foco realmente era o letramento, né? Então, assim, inclusive, essa questão, né, a gente está trabalhando aqui, né, trazendo essa relevância, mas eu lembro muito bem que assim, o foco realmente era aquela questão dos níveis, né, do letramento, silábico, pré-silábico, e essa questão da matemática, né, era deixada mais de lado para focalizar na questão da leitura, né, inclusive não existia nem a reprovação, né, o aluno ele tinha esse ciclo de aprendizagem que até o terceiro ano ele não era reprovado, mas né, ele poderia até o terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, né? Então tem essa questão também, né, assim, que é colocada e eu acho que eu não sei, a Nelita está atualmente na Secretaria de Educação aqui de Russas, ou alguém, né, que tem esse conhecimento, né, pode até falar, porque é mais da vivência que eu tenho, né, de experiência. Alguém mais? Nelita, você vai falar, Nelita? Não, eu vou só ouvir por enquanto. Tem algumas coisas, mas não quero me pronunciar agora. Pois é, né? Nós temos toda essa discussão, né? A questão que perpassa pelo desenvolvimento desses esquemas que o professor Edson falou, né? A questão da álgebra apresentada mais cedo, não na configuração da álgebra em si, como é visto lá no sétimo, oitavo ano, né? E tem a questão da formação do professor, né? O professor que ensina matemática a essas crianças. E aí, eu vou passar a bola agora para Fernando, para o Vinícius, para dar continuidade. Bom, antes de dar continuidade, eu acho que eu vou falar. Pois fale. Eu acho que eu falei com relação a essa questão do pedagogo e realmente isso aí é preocupante, porque diante das observações e até me questionando num determinado momento, uma professora, acho que a professora Heloísa da UES, ela, em formação conosco, ela mencionou que estava ministrando uma disciplina de física no curso de pedagogia e ela ficou assim aterrorizada com a resistência do professor de pedagogia em fazer essas disciplinas mais voltadas ou para matemática ou para física, né, para áreas específicas. Aí veio o meu questionamento, né, porque para trabalhar essa álgebra bem mais cedo, nós precisamos de um professor com essa formação inicial bem consolidada, né? E a Cimarília, né, complementou minha fala, e no momento, assim, em rede, nós tivemos aí um resultado de uma avaliação diagnóstica em cima dos matemática, que é apenas um recorte,
mas o ano complicador é o 7º ano, onde tem uma queda expressiva. Eu acho que o Edner, enquanto formador, ele deve também ter observado esse gargalo, né? E é essa questão, né, dessa ruptura da aritmética com a álgebra que a gente sente assim de forma bem forte mesmo nas turmas dos 7º anos, né, na escola pública, tanto pública quanto particular. Por quê? Eu vejo como uma dificuldade do professor nesse momento de transposição, né, a postura do professor nesse momento de trabalhar o conteúdo da álgebra nesse ano de ensino, né? Isso aí é um reflexo que vai percorrendo, né, o ensino fundamental, vai para ensino médio, chega até a universidade. Então, enquanto não houver essa formação continuada, trabalhando assim, na perspectiva eu vejo assim, a sequência FEDAT como um canal, um caminho, né? Eu acho que a gente vai ficar rodando, pelo menos os professores em rede, eles ficam buscando saída e eu fico observando, né? E eles não vão encontrar essa saída se não houver uma mudança de postura. Nonato, eu posso... Pode sim, professor. Era uma sugestão, esse encontro esse momento são 2 encontros, né? Sim. Tá certo? Aí, para complementar a leitura, essas questões que o Edson levantou, eu estou postando aí um artigo que eu fiz com a Aniori em 2003, 2001, que vocês podem baixar, que está aí. É o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. Então, essas questões que o Edson colocou têm muito sentido, tá certo? Porque a gente precisa separar o que é a álgebra e o que é a aritmética da álgebra. A gente, pelas conversas que eu estou vendo, vocês estão fazendo a junção das duas coisas. A álgebra tem sua aritmética. Quando você vai trabalhar um grupo, você vai trabalhar as operações no grupo. O que é as operações no grupo? É o que a gente chama de aritmética do grupo. O que é o elemento simétrico de um determinado elemento, de determinado número real? O simétrico adição ou simétrico multiplicativo. É a aritmética que a gente está trabalhando. Essa parte operacional, essa parte operatória, é que vem ser a aritmética. Então, esse artigo que eu fiz com a Ana tem com detalhes isso que o Edson levantou. Ou seja, você pode trabalhar álgebra com os pequenos, sem problemas. E porque quando você pega um conjunto lá de coisas e manda o aluno classificar com determinados atributos daquele conjunto, você está trabalhando com álgebra. Você não está trabalhando com aritmética. Quando você faz essas representações mentais do número 1, você está trabalhando com álgebra, não está trabalhando com aritmética. O que é número 1? O número é uma coisa extremamente abstrata. A pessoa, se lá no IFCE de Maracanã, o Rui fosse andar correndo, eu achei o número 1, eu achei o número 1. A turma, na mesma hora, mandava internar o Rui no Mira Lopes. Doido, ficou doido. Tá certo? E você trabalha essa parte do raciocínio. Quando você trabalha na linguagem a palavra lama e a palavra mala, essa classificação que o estudante faz, que a criança faz, isso faz parte do raciocínio. Tá certo? Que a classificação dá uma ordenação, quer dizer, só como o Edson falou, só ordenação, ninguém faz só com aritmética, faz com outras coisas. Tá certo? Na hora que você vai, a Lalita falou na Heloísa, no ensino de física, quando você vai acender o fogão, você primeiro tem que pegar o fósforo e depois acender nessa rotina que você faz,
Porque se você abre o fogão e deixa o gás sair, na hora que você vai riscar o fósforo, pode explodir. Então, essa rotina de classificação que você faz, tá certo? É importante. Então, mas tudo depende. Então, esse livro, se vocês forem analisar, como falou o Nonato, se vocês forem analisar esse livro, tem tudo por trás, tem a sequência verdade. Se você for olhar por pano dos fundos, tem. Quando você vai somar 3 mais 2, o que passa na escola é o 3 mais 2. Mas o professor pode mudar a postura e trabalhar com outros objetos. Olha, a gente tem essa quantidade aqui e essa quantidade aqui. Tá certo? Aí você vai trabalhar o conceito de soma. Eu posso trazer o da direita para a esquerda e o da esquerda para a direita e dar a mesma quantidade. Então, você começa a trabalhar o princípio da comutatividade, sem falar na palavra comutatividade, sabe? Sem falar que 2 mais 3 é 3 mais 2. Então, na hora que você trabalha com objetos, sem necessidade de dizer banana, maçãs, laranjas, você está trabalhando com raciocínio algébrico, ou com raciocínio lógico-matemático do Piaget. O que falta nesse livro, aí eu acrescentaria para vocês, é puxar Piaget para entender bem o que é os estágios do desenvolvimento cognitivo do Piaget. Aí, eu, além desse meu que eu coloco aqui com a Aniório, que complementa, dá com detalhes o que o Edson estava fazendo, eu sugeria vocês dar a leitura no livro do Janot, Luiz Janot, que já consegui escanear, e mais tarde eu coloco lá no Teleduc para vocês baixarem. O Luiz Janot é um livro de 1945, 46, é a tese de doutorado dele, que eu encontrei no sebo lá em Paris. O que é que ele faz? Ele estuda com 120 adolescentes, exatamente na faixa etária que a Lelita falou, sobre o desenvolvimento algébrico desses indivíduos numa escola em Genebra, na Suíça. Aí volta de novo o problema. Por que o problema é no 7º ano? O problema não é no 7º ano, não é a passagem da álgebra para a aritmética. Eles precisam entender que tem que voltar de novo para Piaget. O problema daí é que do 7º ano é quando a pessoa está saindo do operatório formal, ao concreto, entrando, fechando o ciclo e começando a fechar o ciclo do operatório formal. Então a dificuldade está aí. E aí que entra a aritmética da álgebra. Então a meu ver, a dificuldade está exatamente nesse ponto. Tá certo? Não é o ciclo da passagem da aritmética para a álgebra, é o ciclo do fechamento de um estágio de desenvolvimento para começar a desenvolver outro ciclo de estágio de desenvolvimento mais sofisticado. Mas não quer dizer que a gente não possa trabalhar com situações no operatório concreto. No operatório concreto, a gente possa trabalhar com situações de características no operatório formal. Tá certo? Por exemplo, esse sentido de muito, pouco, mais ou menos, isso é um tratamento estatístico que você desenvolve. É um característico do operatório formal, é um característico da álgebra, não é um característico da aritmética. Pode ver, é o que eu falei no primeiro encontro que eu disse, a diferença da igualdade para a aritmética, que chama aritmética para a álgebra, é exatamente porque a igualdade da aritmética é o resultado de uma ação que você faz. A igualdade para a álgebra é o resultado de uma comparação. E essa comparação é a característica do operatório formal. Então, o que falta nesse livro, ele fala muito pouco do Piaget. É complementar com leituras do Piaget. Aí, o que eu sugiro é isso. Dar uma leitura nesse livro, aprofundar essas leituras. Tá certo? O Delano só leu uma vez, botar o Delano para ler outra vez. O grupo, esse grupo FEDAT que está aqui, e baixar esse artigo, tá certo? Tem um outro artigo que eu posso baixar, colocar meu, que eu fiz com o meu e com a Márcia Campos, eu posso baixar aí para vocês verem, que é todo dessa etapa. E não é mais, e esse artigo que eu vou tentar baixar, meu e Márcia Campos, não é mais com crianças, é com alunos de pedagogia, viu, Nelita? O que a gente mostra é que o desenvolvimento
do raciocínio algébrico com os alunos da pedagogia é muito ruim para a matemática. Mas o raciocínio lógico-matemático deles é muito sofisticado, o raciocínio e o operatório formal desses estudantes também é muito bem desenvolvido. O que é que faltou? Trabalhar matemática. Trabalhar atividade matemática com eles. Então, por isso que vocês vão ter dificuldade quando for trabalhar com os alunos da pedagogia, que eles não vão querer. Eles têm um raciocínio algébrico bem sofisticado, mas o raciocínio matemático algébrico ele não tem sofisticado porque eles não foram trabalhados quando eram estudantes. Isso é o que acontece nas escolas do modo geral. Então, esse livro aí eu vou deixar para vocês baixarem e vou colocar o outro artigo que eu fiz com a Márcia Campos, foi publicado em 2004, 2005, e para vocês baixarem, dar uma leitura e casar com a leitura do livro que está aí, com o capítulo que está aí, e também fazer a leitura do livro do Janot. Aí, o livro do Janot é um contra-exemplo para o Delano. O Delano é contra a gente trabalhar álgebra com crianças pequenas, né? Porque diz que o raciocínio aritmético dele não vai ser desenvolvido. O raciocínio algébrico vai ser privilegiado depois que você fizer várias etapas e os alunos, para cada tipo de problema, ele for instanciar. Tá certo? Ele vai, com o tempo, a partir de atividades que foram feitas para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático dele, ele vai entender que existem processos que podem facilitar o ganho dele. A agilidade dele de resolver problemas. Então, eu vou postar o outro, acho que todo mundo já baixou esse, eu vou baixar o outro, tá certo? Então, a minha intervenção é nesse sentido, que pegasse esses 3 artigos, fizesse a leitura e aprofundasse, tá certo? O que está por trás, na realidade, é o que ele fala, quando o autor fala do Bourbaki, o grupo do Jean Dieudonné, liderado pelo Dieudonné, que foi desativado há uns tempos, mas nos anos 50 e 60 era o bambambam que tinha de leituras, tá certo? Porque ele foca exatamente na parte da formalização, da axiomatização da matemática. Eu vou deixar vocês continuando, eu vou tentar baixar aqui. Pronto, eu já falei muito, viu, Donato? Fala importante, né? A gente tem que ler mais, aprofundar para compreender melhor, né? Até que nós, como professores, né, como formadores, temos que estar sempre estudando, né? E estar se aprofundando. O professor Edson quer falar, né, Edson? Pronto, é só para complementar. Primeiro eu vi aqui a fala do Samuel no chat, ele colocando a resistência do pedagogo para estudar os conceitos matemáticos, isso é verdade. Todo mundo sabe, isso está aí na literatura, né? Que muita gente que escolhe fazer pedagogia porque pensa que não tem matemática, né? E da mesma forma, nós temos a dificuldade, como o Samuel coloca, que é os matemáticos, os professores de matemática, de discutir metodologia. Claro, essa briga é feia, eu conheço isso aqui na minha faculdade, porque os pedagogos, é a briga pedagogos e o pessoal da matemática. É uma briga que não leva a nada, né? Então, o que resolve é ter uma concepção de educador matemático, sabendo que, estando na pedagogia ou estando na matemática, tem que saber matemática e tem que saber ensinar matemática, tem que saber metodologia. Mas eu queria, era só falar um pouquinho mais a respeito do que se ensina, o que é álgebra lá no Fundamental 1. Eu peguei aqui na própria BNCC, né? Qual é o objeto de conhecimento, né? Qual é o objeto de conhecimento que eles colocam aqui no primeiro ano? O objeto de conhecimento do primeiro ano em álgebra é padrões figurais e numéricos, investigação de regularidades ou padrões de sequência. Então, esse é o conteúdo para estudar em álgebra no primeiro ano. Outro, sequências recursivas, observação de regras utilizadas em seriações numéricas.
né? No segundo ano, o que é álgebra que deve ser ensinada no segundo ano? Peguei só 2 turmas. Construção de sequências repetitivas e de sequências recursivas. E outro conteúdo que na BNCC é objeto de conhecimento, identificação de regularidades e sequências e determinação de elementos ausentes na sequência. Então, assim, aqui não se falou, né, nada de usar letras, né? Nada. Aqui são exatamente dentro daqueles esquemas mentais que eu falei, que o professor Hermínio reforçou aí, essa questão desse texto. Então, é menos do que a gente pensa. Eu digo menos porque não vai exigir da criança, né, o raciocínio matemático, que ela saiba matemática para poder trabalhar esses esquemas, né? Trabalhar essa questão do conhecimento geométrico, né? Do raciocínio geométrico a partir dessas atividades, não necessariamente ainda mostrando letras. Então, eu fui lá na BNCC só para ver, porque eu tinha uma pergunta que eu fiz, mas que eu fui ver agora, né? Lá eles dizem realmente o que a gente deve trabalhar, e não é algo distante do que a gente pode fazer com as crianças, né? Não tem que usar ainda letras, tá? É algo que, inclusive, às vezes, nós já fazemos enquanto pedagogos, mas não sabemos por que estamos fazendo. O que acontece é isso. Muitas atividades, os professores desenvolvem muitas experiências com as crianças, mas, às vezes, não sabe o sentido que aquilo tem para o trabalho posterior, né, do ensino fundamental, não só para a matemática, tá? Porque quando eu trabalho classificação, por exemplo, depois eu vou saber que existem números pares e ímpares, eu vou saber lá no português que são 10 classes gramaticais, que uma palavra pode ser substantivo, mas pode ser verbo. Então, assim, esses esquemas mentais, eles servem para a matemática, mas também para todas as áreas. Então, a álgebra está aqui dentro. Obrigado. Essas coisas tem que entender, o pessoal precisa entender o que é a álgebra e o que é a aritmética da álgebra. Essa é uma coisa. Além disso, quando a criança chega no 7º ano, como eu falei, a passagem de um estágio de desenvolvimento cognitivo para outro, onde tem essa passagem. Então, essa passagem cria problema. Agora, as pessoas precisam entender que a característica do raciocínio, a característica de usar vários x, y, z, isso é uma característica, são o que a gente chama de símbolos variáveis. É característico na matemática de uma lógica de primeira ordem. Lógica de primeira ordem é essa lógica que o adulto utiliza e a pessoa utiliza depois que está com o desenvolvimento lógico, o raciocínio formal desenvolvido, onde você coloca símbolos para representar uma instância que você vai validar. Tá certo? Então, não adianta você colocar isso daí em quem está no operatório concreto, antes da 7ª, mas você pode colocar atividades onde vão desenvolver o operatório concreto e, a partir daí, você vai entrar com símbolos. Aí não tem problema. Por exemplo, Edson, você pode chegar na sua sala e perguntar para os alunos da série, os alunos pequenininhos, tá certo? Alguém aqui se chama Luiz? Essa pergunta é típica do operatório formal, ou seja, existe um X no conjunto de alunos que é Luiz. Então, a resposta seria verdadeira quando aparecesse um Luiz. Quando não aparecesse, a resposta era falsa. Isso é raciocínio típico do operatório formal. A existência de o codificador existe, que é coisa da lógica matemática da lógica da matemática inerente a esse tipo de raciocínio. Tá certo?
Então, você pode fazer atividades que desenvolvem esse raciocínio. Depois você vai tentar simbolizar, formalizar, escrever isso que você está perguntando. Aí, quando você vai perguntando, a linguagem matemática vai colocar o símbolo do x. Existe x, tal que P de x é verdadeiro? O P de x é a seguinte sentença, proposição. Existe Luiz na sala. Então, esse existe, você tira o existe, bota o Raimundo Nonato, não é o Nonato. Bota o Vinícius, não é Vinícius. Ou seja, você vai fazendo testes. Esses testes é tipo do raciocínio da aritmética. O aluno não quer que o aluno tenha, mas ele precisa ter. Ele precisa substituir esses valores para verificar se aquela afirmação é verdadeira. Então, isso é tipo operatório formal, mas você pode muito bem trabalhar no operatório concreto. Tá certo? Porque ele está vendo o operatório concreto quando a criança instancia. Ele vê os objetos que vai manipular. O formal, você não precisa ter os objetos na mão. Você precisa ter os objetos representados de alguma forma, virtual ou não. Então, essa é a diferença toda de um para o outro que a gente precisa discutir e entender esses processos. Aí você vai conseguir entender por que na 7ª série, no 7º ano, é o gargalo. Tá certo? E também, isso vale em todo canto. E também, quando você vai no ensino universitário francês, quando você sai do 2º ano, você sente o gargalo. Porque quando você sai do 2º ano, vai para o 3º, aí você vai para as suas especialidades. Então, você tem que ter todo aquele cabedal de conhecimento já, porque você só vai trabalhar com modelos que representem situações. Então, o gargalo. Mesma coisa no curso de engenharia. Quando você sai do primeiro para o 2º ano, na minha época que era anual, o gargalo é quando eu entrava no 2º ano, porque eu começava a trabalhar com modelos que precisavam de uma base teórica que eu deveria ter. Ou seja, eu entrava direto ao operatório formal nos cursos de engenharia. Tá certo? Mesmas coisas nos cursos de matemática. O gargalo, quando você sai do primeiro, quando você entra no 3º ano no bacharelado de matemática, aí o gargalo é mais embaixo. Por quê? Porque você sai da aritmetização. Você sai da álgebra aritmetizada, sai das análises aritmetizadas e você passa a trabalhar com a matemática mais formal. Aí começa a trabalhar com outros conceitos. Começa a trabalhar com medidas, começa a trabalhar com geometria projetiva, começa a trabalhar com geometria diferencial, começa a trabalhar com outros, com álgebra, com estruturas, etc., que são aí é o mesmo gargalo que a criança vai encontrar, respeitando o grau de conhecimento e desenvolvimento de cada um. Mas realmente essa ruptura do desenvolvimento de um raciocínio que dá problema. Não é a álgebra nem a aritmética, certo? Porque, como eu falei, a parte operatória é aritmética. A álgebra tem sua aritmética. Como eu falei, você vai trabalhar com corpos, com um corpo, então esse corpo tem sua aritmética. Tem uma aritmética multiplicativa e tem uma aritmética aditiva, que a gente chama. Tá certo? Então, tem a parte operatória, essa parte operatória é aritmética. Pronto, eu não interrompo mais não, viu, Edson? Então, eu tenho outro livro que eu baixei, é um artigo meu e da Márcia, que a gente mostra que o raciocínio algébrico de um pedagogo é muito ruim. Isso não quer dizer que ele não seja mais inteligente ou menos do que outro. A gente mostra que realmente o que falta para ele é ser estimulado com respeito à matemática. Mas o raciocínio dele é extremamente sofisticado. Tá certo? Aí, para o Delano, esse artigo também, Delano, você vai ver vários tipos de soluções que são dadas para problemas que a gente apresenta. Problemas da analítica de física, por exemplo, de velocidade de objetos. Aí se eu não me enganei de artigo, está aí nesse artigo. Aí vocês talvez possam casar esses conceitos e a gente avançar. E do Janot, eu vou colocar o link no Teleduc mais tarde. Uhum. O Samuel quer fazer uma colocação. Não sei se alguém mais queria fazer uma colocação sobre a fala do Hermínio. Samuel pode falar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Samuel. Pronto. Eu estava com um probleminha de internet, por isso que ficou caindo. Sou o professor Samuel, de Quixeramobim, certo? Eu trabalho no ensino médio, né?
E assim, em relação ao que eu até comentei aí no chat, né, eu trabalho também na coordenação da área dos professores de matemática, e a gente sente uma resistência quando a gente vai estudar realmente metodologias, né? É por isso que eu fiz essa colocação. E como professor de ensino médio, a gente percebe muito uma dificuldade muito grande dos alunos, né? Em Xaramubim tem essa questão de muitas escolas premiadas, né? Com essa questão do nota 10. E quando os alunos chegam lá no primeiro ano do ensino médio, uma das primeiras coisas que a escola fica cobrando é que você trabalhe conceitos do ensino fundamental, principalmente na parte da aritmética, né? E aí quer que você trabalhe aritmética, depois para você trabalhar álgebra, né? E, assim, eu estou falando isso para exemplificar que há uma carência muito grande desse ensino. Esse ensino da aritmética, né? E também do ensino da álgebra. E aí, pensando também um outro ponto, que é em relação a como trabalhar essa álgebra no ensino fundamental, né? Principalmente nas séries iniciais. Eu tenho uma percepção assim, quando você, por exemplo, trabalha um jogo como o xadrez, né? Querendo ou não, você está trabalhando aritmética e álgebra em conjunto ali, né? Você, mesmo sem dizer que aquilo é álgebra para a criança, né? Você está trabalhando aquilo em conjunto. Quando você pega o aplicativo, né, Scratch Júnior, né, que você coloca a criança para programar, né, eu também tenho formação nessa área de programação, querendo ou não, você está colocando o aluno, dando autonomia a ele para estudar álgebra ali, porque ele vai movimentar blocos, vai fazer representações, vai falar de variáveis sem, mesmo que não esteja explícito lá no aplicativo, mas ele está recebendo um conceito de variáveis ali, né? Então, assim, eu acho que não necessariamente precisa trabalhar primeiro aritmética para trabalhar álgebra e vice-versa, e como dá para trabalhar os dois juntos, utilizando coisas como o livro tratou, né, dessas questões que são do cotidiano, como a programação, dependendo também da escola, né, das condições que são ofertadas ao professor. Era isso. Eu queria que você me explicasse onde é que estava a álgebra no jogo de xadrez, onde é que está a álgebra no Scratch. No Scratch, assim, quando a gente vai montar uma história, né, ou um jogo especificamente, você vai ter que representar ali, fazer representações de acontecimentos que você quer que pode acontecer, né? Então, você vai pegar um bloco e vai fazer essas representações dos acontecimentos que poderá acontecer. Por isso que eu estou relacionando a álgebra. Não, isso é aritmética. Na hora que você representa o que pode acontecer, não é álgebra. É aritmética. Na hora que você representa, é aritmética. Na hora que você não precisa representar, é álgebra. Mas, por exemplo, você não sabe qual é o acontecimento o que vai acontecer realmente. Você está, como é que eu posso dizer? Você está verificando possibilidades ali. Não necessariamente aquilo vai acontecer. Quando aquilo acontecer, você vai pegar, pelo menos, é uma lógica, né? Seria isso. Não sei se eu fui claro. Eu queria só fazer aqui um pequeno comentário também acerca tanto da fala aí do Samuel, né, sobre essa resistência, como também da fala do Hermínio, quando ele destacou, né, que os professores da pedagogia têm o seu raciocínio muito bem desenvolvido também, né? Desculpe aqui. É que eu acho que essas crenças precisam ser modificadas, né? Eu acho que é um desafio dos formadores ao chegar nos cursos de pedagogia, assim também como nos cursos de matemática, aos professores da área de matemática que têm as resistências pedagógicas e mostrar, né, que a capacidade todos têm. Por que alguém que vai para a pedagogia muitas vezes
está fugindo da matemática? Como é que ela chegou até ele? Então, eu acho que é desafio, né, da gente, dos formadores dos cursos, mostrar, sim, que ele tem a capacidade, que a gente tem formas de chegar, não chegar colocando que realmente que a matemática é para alguns, isso é muito difícil, que realmente vocês não tem, se todos conseguem, né? Então, eu acho que para a gente aí o desafio, quebrar isso nos cursos de pedagogia, levando uma proposta diferenciada. Eu acho que a sequência FEDAT vem aí apoiar essa proposta, tanto do formador na administração das suas aulas, como proposta a ser estudada, né, pelos professores, como lá na matemática também, nas licenciaturas, a gente mostrar também, a gente conseguir mostrar para os colegas que resistem à parte metodológica, o que a gente está formando com a matemática da licenciatura, que resultados os nossos alunos estão tendo, o que é preciso melhorar nos processos formativos. Acho que aí são desafios para nós, para os formadores, para nós professores, juntamente com os nossos grupos de trabalho, né? Mostrando os resultados, discutindo as propostas e levando exatamente essas propostas que a gente está falando aqui, buscando realizá-las, né? Junto aqui às nossas discussões. Eu não sei se mais alguém, mais alguma coisa acerca das falas? Bom, acerca dessas falas, né, como professor de licenciatura, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: se você gosta de trabalhar com criança, eu aconselho que depois da sua licenciatura você procure um curso ou especialização em pedagogia. Porque aqui você está tendo as ferramentas, tem conhecimento dos conceitos matemáticos e talvez a sua formação pedagoga não seja tão bem formulada, porque o viés basicamente é outro, né? Não tem muita coisa. Embora a nossa licenciatura ela já tenha alguns elementos, né, mais de pedagogos, mas a formação em pedagogia ela é importante. Aí eu digo para os alunos: você quer trabalhar com criança? Procure um curso de pedagogia, uma especialização, para você poder ter os elementos necessários para você trabalhar. Além de ter o conhecimento matemático, você também ter esse conceito pedagógico, certo? E eu acho que isso é importante, né? Trabalhar esses conceitos, né? Quem vai trabalhar com a criança precisa ter esse contato, né? E aí eu só queria colocar isso, né? É importante. E no mais, nós vamos continuar aqui, passar, né? Agora com a Fernanda. Fernanda, pode prosseguir agora. Bom, eu acho que das discussões que a gente botou no fórum, né, começou lá, já foram bem discutidas aqui, pelo menos as ideias que eu coloquei lá. E só com relação a essa questão da licenciatura, porque às vezes parece que a licenciatura sempre cumpre com o papel dos alunos compreenderem boa parte da matemática, né? E o próprio autor diz que os alunos que têm esses conhecimentos, que conseguem usar a matemática escolar, aritmética escolar e aritmética da rua, fazendo a escolha, né, de usar uma ou de outra, que é o que ele quer para os alunos, às vezes isso acontece com muito poucos alunos, né, dos próprios especialistas, como eles chamam. E aí ele faz essa questão, que alguns aprenderam pelo método tradicional, outros pelos métodos construtivistas, mas que não são muitos, né? Então, assim, o problema nem sempre está só na pedagogia, de fato, com relação à formação, né? Também está na licenciatura e em cursos, né? O curso de bacharelado também não é garantido que o aluno vai absorver, né, 100% daquele conteúdo. E ele precisa, né, por exemplo, para enxergar essas coisas que o professor traz, de enxergar a álgebra em coisas tão simples, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar e acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho que é isso que a gente está buscando compreender aqui. Enfim, só queria falar isso mesmo.
Perfeito. Mais algum colega queria falar? Colegas do Multimeios, a Milinha já deu aí a fala dela. Mais alguém do Multimeios queria falar? Gabriela, deixa eu ver aqui, o Carlos Delmiro. Fiquem à vontade, pessoal. Vamos somar aqui na discussão, né? Vanísia. Porque aí, né, eu acho que se alguém não se manifestar, a gente teria que ver a questão do fórum, né? Como é que tem lá o fórum em andamento e como é que a gente vai fazer agora para o próximo encontro, né? Se não tiver mais alguma fala. Se a gente já começa com um novo fórum ou se continua esse fórum em discussão, né? Sim. A gente já pode ir comentando aqui, comentando já no próximo encontro, né? Na próxima segunda vai ser o estudo do capítulo 2, sobre aritmética. Talvez quando a gente for lendo os capítulos, a gente vai encontrando aí mais. Hã? Mas é o capítulo 2? Porque ele chama aqui de capítulo 2, depois da. Porque o 1 é a introdução. O 2 é sobre a aritmética. Aí já vem o capítulo exatamente que é a introdução, ele só deu alguns pontos, né? E no capítulo ele vai fazer o aprofundamento do que a gente começou a discutir, né? Da introdução. São 2 semanas cada. Como é? 2 semanas para cada, não? Eu tinha entendido que a gente... Isso, porque é isso para trazer, a discussão. Continuar a discussão ainda da introdução no próximo semana. Pelo menos eu entendi assim no... Não, no próximo encontro a gente continua essa discussão aqui da introdução? Eu acho que o professor até colocou mais 2 materiais para a gente ler. Eu acho que a gente poderia fazer a leitura e adicionar a discussão. Isso, para a gente continuar a discussão a partir deles, né? Para aprofundar, né? Na verdade, a gente deixou isso aí bem flexível. A coisa não seria engessada, né? De seguir rigorosamente as datas. Mas aí, como o professor disponibilizou esses 2 artigos agora, seria interessante a gente incrementar a discussão, né? Para discutir a partir do que eles trazem, né? E até do próprio livro que ele vai disponibilizar também, né? Exatamente. Então a gente continua tanto no fórum quanto no próximo encontro. A gente lê, né, os materiais que o Hermínio está disponibilizando para fortalecer, ampliar, né, essa discussão. Isso. Perfeito. Fora no Teleduc? Isso. O Samuel está dizendo que está aguardando a liberação, depois do Teleduc. Aqui, o Samuel está aguardando a liberação, tem mais alguém que não está? E depois pode entrar no site do Multimeios e solicitar, né, Hermínio? Espere só um instantinho, porque a gente bloqueou. Pode ser que rode, viu? Teve tentativa de invasão do site do Multimeios nesse final de semana. Aí a gente bloqueou ele, está ali. Tá certo. Mas... Tá certo? Mas aí assim que terminar eu libero. O Samuel rapidinho, vocês estão já, Samuel? Eu acho que foi falado aqui, né? O Edson falou desses estágios do Piaget. Edson, você depois, não sei se teria, não sei se na sua tese ou algum material que pudesse sugerir também para o grupo, né, para essa leitura? Pode ser. Eu vou ver, quem trata disso também tem um texto bom do Lorenzato também, quando ele fala da pré-matemática. É interessante essa discussão. Se quiser, eu disponibilizo lá no Teleduc, se for o caso. Pronto. Eu estou pedindo a minha liberação, por isso que não estava dando certo. Estava pedindo agora, o professor Hermínio falou. Mas aí, quando der certo, aí, então eu vou pedir a minha... Pedir a do Samuel, eu estou liberando agora. Tá certo, eu vou ver aqui. Pois tá, eu vou ver, posso colocar lá, não é, professora Mazé? Pode. O Hermínio, né? Pronto, a do Samuel está liberado.
É porque o sistema está muito lento, porque nós derrubamos o serviço para não ter invasão. Então, pode ser que vocês não consigam. Eu acho que essa discussão é tão interessante, é tão pertinente, que ela deixa aqui, né, um espaço para trabalhos, né? Para escrita de trabalhos, para pesquisas nesse sentido, né? Muito, muito importante, muito significativa a discussão. Então, é isso, né? Emílio, você quer falar quer colocar mais alguma coisa para o grupo? Não, está tudo bem. Então, fica certo assim, né, gente? A gente faz essas leituras. Muito importante a leitura dos 2 artigos que o Hermínio disponibilizou. A gente vai ver, né? O Edson vai ver se coloca mais algum material de apoio, que todos estejamos inscritos lá no Teleduc, né? E então, o outro capítulo 2 é só à frente, no outro encontro. Vamos fazer as leituras, né? E quando for na próxima... Pode falar, professor. O Edson está aceito também, viu? E aí, na segunda-feira, a gente volta, mesmo grupo, né? Eu, Fernanda e o Vinícius. E a gente vai discutir as novas leituras, né? A partir do que foi disponibilizado, e aí continua lá a discussão lá no fórum. Perfeito. Eu já abri um fórum para o capítulo 1, viu, Mazé? Então, o capítulo 1 já abri, de modo que as pessoas podem já... o pessoal que está responsável pode fazer as perguntas aí. Emílio, já tem um fórum já em andamento, você não viu? Já tem um fórum aberto. Sim, já tem um fórum em andamento da introdução. Da introdução, isso. Aí você abre outro fórum? O fórum do capítulo 1 eu já abri, de modo que os responsáveis por esse capítulo podem colocar já as perguntas aí. Professor, é porque a introdução é o próprio capítulo 1. O próximo é o capítulo 2. Então, pronto, fica o capítulo 2. Mas eu não botei pelo nome, eu não botei por capítulo. Os fóruns eu abri pelo nome. Então você já abriu o fórum da próxima leitura do livro também, né? O título do capítulo é no seio da álgebra, da aritmética, né? Pronto. Pronto. Eu botei introdução do livro Perspectivas em Tem esse fórum, que tem 10 respostas. Eu abri o sobre a aritmética. Pronto, que é o 2. Que era o capítulo 2. Eu estou trabalhando pelo... Aí, vocês vão ver aí, ó. Tá vendo? Dá para vocês verem aí, ó. Esse capítulo aqui é o capítulo da aritmética, e depois, quando o sistema ficar normalizado, aí eu já abro o capítulo. Então, de modo que qualquer um pode fazer pergunta, como o fórum está aberto, só quem pode abrir fórum é formador, mas como o fórum está aberto, qualquer um pode colocar a pergunta que quiser, responde o que quiser, sem nenhum problema, sendo formador, sendo aluno. Tá bom? Aproveitar que está andando bem, vou ver se eu consigo... Pronto, vou abrir o terceiro fórum, que é sobre a álgebra. Pronto, já foi aberto. Então, os fóruns estão abertos, ó. Ok? Pronto, devagarzinho o sistema vai voltando ao ar. Pronto. Então, a gente encerra, né? Esse momento de hoje, né? Foi muito boa a discussão, coloquei aqui. Muito significativa, acho que as reflexões para todos nós, nas nossas instâncias de atuação, aqui como membros do grupo, né? E para avanços, né? Em propostas nesse sentido. Né? Quem sabe aí depois teremos formação, né, do multimeios nessa perspectiva. Pois é.
E nos trabalhos, né? É muito importante quem tem trabalho que se aproxima, né, dessa discussão, inserir um capítulo, né, alguma coisa que trate da temática. Acho que é muito bem-vindo, ou artigos aqui no final que possam sair, né, aqui do grupo, discutindo também essa perspectiva, apontando, vendo sugestões. Acho que é muito bem-vindo. Acho que a gente tem uma carência de materiais nesse sentido. Mas é. Oi? Bom, esse é o segundo artigo, né? É, Edson. Edson, diga Não, aí. só dizer da alegria. Já tem aqui a Gabi, a Fernanda, né, que foram nossos, né, foram aqui do Quixadá da FECLES, que o Samuel também foi da FECLES, foi meio orientando. Né, fico feliz de ver o Samuel aqui hoje também no nosso grupo. Sim, Tá vendo? Ah, os frutos, né? antigamente era Sobral que dominava, agora é Quixadá, né? Quixeramobim, não é isso? Olha essa aí fazendo escola, tá vendo? Que ótimo. Esse é o propósito, né? Se você olhar aqui, se você pensar que Russas é o quintal de Quixeramobim, tá a Analita e o Ednei aí. Uhum. A região está dominando, né, Hermínio? Concentrar o emprego, né? A região está dominando o GEM. Que ótimo, esse tipo de domínio é maravilhoso, né? Crescermos estudando, ampliando aí nossos trabalhos. Então, Posso parar a gravação, né?